Todos aí pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, Se Liga TV, no YouTube, Instagram, pelo meu Instagram pessoal também, pessoal que está me acompanhando no meu Insta, valeu, vai deixando o comentário de vocês para eu poder falar com vocês aqui no meu Instagram também, mandar abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Se tiver alguma opinião também sobre os assuntos que a gente estiver abordando aqui, pode deixar o comentário, viu? E a gente dá as boas-vindas também para vocês do Facebook. Você do Facebook da Difusora, 1490 kHz, aquele abraço. Você da Nativa FM 88.5, também muito obrigado, a Nativa é muito mais informação. E você também da Band FM 95.9, valeu, meu muito obrigado. E você, raiz do rádio brasileiro, tá ouvindo a gente pelo radinho aí, tô cochichando no pé do seu ouvido, valeu, obrigado também pelo carinho, pela audiência. Agora são 11 horas e 19 minutos aqui em Olímpia. Seguimos com as informações para você no nosso Jornal Regional nesta quinta-feira, 27 de maio, ano 2021. Antes da gente ir para os destaques, deixa eu só dar as boas-vindas para ele. Você tá certo? Você conferiu se você tá na tela aí? Tá tudo certo? Então coloca aí o Reginaldo Henry na tela pra gente. Reginaldo, tudo bem? Só vai mais pro lado aí, ó, você tá fora do enquadramento. Tô saindo fora. É isso, Aê! Agora sim. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem? Bom dia, tudo bom para todo mundo que Tudo tá aí certo, acompanhando o Jornal Regional. Tá certo, muito obrigado. O Reginaldo agora tá atento aos comentários, viu? Se tiver alguma opinião enquanto eu estiver falando, viu, Reginaldo? Levanta o dedinho aí, a gente coloca a opinião do ouvinte durante o programa mesmo, tá bom? Durante a fala. Levanta o dedinho. Tá certo? Mas por enquanto tem nada ainda não, né? Não. Tem alguém aí dando bom dia já pra gente? Vê aí se já tem alguém comentando aí. Vamos ver. Pessoal chegando aqui, hoje a tecnologia tá... O que está acontecendo hoje? É a revolta da Falavam que em 2021 a gente ia ter carros voadores. Hoje não tem um celular que abre quando a gente clica na hora certa, não funciona. Eu não sei. Eles estão ficando... Encerraram o nosso vídeo aqui, viu, Reginaldo? Derrubaram a gente aqui, ó. Ah, não, tá no ar ainda. Tá ó. no ar. Tá, não, o do Instagram derrubaram a gente. Não sei o que aconteceu. Não queria falar também. Bom, mas a gente segue então pelas nossas redes sociais aqui pelo Facebook. Tá bom, daqui a pouco a gente lê os comentários. Vamos seguir com o programa, que hoje a gente começou meio perdido aqui, mas a gente se acha. Muito bem, vamos com os destaques de hoje, com as manchetes, os principais assuntos de hoje aqui no nosso Jornal Regional. A gente começa falando sobre o caso do bombeiro. Lembra do bombeiro às avessas? Porque quando a gente fala de bombeiro, o que vem à mente? Reginaldo, quando a gente fala chama o bombeiro, é por quê? É para apagar fogo. Para apagar fogo. É. E nesse caso o bombeiro foi lá? E ateou fogo. Para garantir, será, o emprego dele? Pode ser. Pô, faz tempo que não tem um incêndio aqui ali. Deixa eu ir lá e colocar fogo, né? Não precisava disso, né? Mas o bombeiro incendiário Cláudio José de Azevedo Assis, ele foi demitido. Como todo mundo sabe, ele é funcionário público, funcionário do município, atua na Corporação dos Bombeiros, ou atuava pelo menos aqui em Olímpia, mas ele era bombeiro municipal. E aí foi instaurado um procedimento administrativo e saiu o resultado ontem, a exoneração dele, inclusive assinada pelo vice-prefeito Fábio Martinez. Eu vou te explicar depois por que não o Cunha, porque não o Fernando Cunha, prefeito, assinou e sim o Fábio Martinez. Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa história. E ainda falando sobre o bombeiro, coloca o bombeiro aqui, ó, para quem não lembra dele. O jornalista José Arantes, ele procurou a polícia também para registrar um boletim de ocorrência, porque está se sentindo ameaçado. Daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre esses dois temas envolvendo aí este caso da Folha da Região que continua repercutindo. O inquérito foi prorrogado por mais 30 dias. A Polícia Civil continua investigando o caso para tentar entender se ele agiu sozinho mesmo, se foi um surto, se alguém encomendou, se há participação de uma terceira pessoa nessa história. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Vamos falar também sobre a pandemia de coronavírus aqui em Olímpia, atualização dos números e uma notícia assim, a gente fica até aliviado, mas é aquela coisa, toda vez que a gente fala uma notícia boa, parece que a população entende que a pandemia acabou e aí 15 dias depois a situação vai ladeira abaixo. Mas é importante a gente ressaltar isso. Me chamou a atenção que o número de pessoas internadas em UTI aqui em Olímpia caiu bastante. Depois eu vou falar para você, nós vamos fazer uma comparação do começo de maio para agora. Nós temos 10 pessoas internadas em UTI, 10 olimpienses, tá? O que não significa que a Santa Casa esteja com vaga. Por quê? Nós recebemos pessoal de Altaí, Guaraci, Severínia. Então, o índice de ocupação de leitos da Santa Casa é uma coisa. O número de olimpienses internados em UTI é outra coisa. Porque são olimpienses que estão em outras cidades da região e tudo mais. Caiu esse número.
Mas isso ainda não é motivo para falar, olha, o pior já passou, infelizmente. Queria eu poder falar isso, mas não é a hora ainda. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto e na região a situação está se complicando. Em Potirendaba, 2 mulheres morreram na fila de espera por um leito de UTI essa semana. A Potirendaba é da DRS de Rio Preto, o Hospital de Base também já está recusando pacientes por conta da alta ocupação dos leitos. E o resultado é esse, ó, 2 pacientes morreram. A gente vai para Barretos também, porque lá em Barretos a prefeita, lembra que a prefeita Paula Lemos, lá de Barretos, a gente falou sobre isso aqui, ela meteu louco, vamos usar esse termo, e abriu tudo quando estava na fase mais restritiva. Vocês devem se lembrar disso. Não, porque aqui em Barretos eu que mando, eu vou dar canetada, vou abrir, vou liberar o comércio por causa disso, daqui. Vocês lembram disso? Aí agora, enquanto todo o estado está na fase de transição, talvez até menos restritiva, Barretos está editando o decreto restringindo tudo. Sabe aquela história, apressado come cru? Você quer fazer as coisas antes dos outros? Olha o que está acontecendo lá em Barretos. Agora a prefeita de Barretos, a Paula Lemos, ela teve que editar um decreto restringindo mais do que o Plano São Paulo. Vocês viram como que primeiro ela quis, ela é do contra, será? Primeiro ela quis abrir tudo antes do Plano São Paulo permitir. Agora que o Plano São Paulo está permitindo, ela está tendo que fechar tudo. Esse eu acho que é um clássico exemplo do erro de cálculo quando a gente fala na condição da pandemia. Porque lembra que ela virou notícia e todo mundo comemorando, nossa, essa é a prefeita, é um exemplo, todos os prefeitos tinham que fazer isso, etc e tal, lembram disso? Daqui a pouco nós vamos entrar nessa história lá de Barretos também. E para não falar que a gente só fala de Covid-19 aqui no Jornal Regional, tem a sarna humana também. O pessoal fala, você só fala de Covid, tem a sarna humana que agora está preocupando, gente. Lá no litoral paulista, a sarna humana já é uma preocupação. Vamos falar sobre isso já aqui também no nosso Jornal Regional, tá certo? Essas e outras informações você confere aqui com a gente. Tem o Momento do Esporte hoje também, tem muita coisa para eu falar. Então, quero você comigo aqui até meio-dia, não arrede o pé daí. E aproveita inclusive para compartilhar o nosso vídeo, para compartilhar a nossa live, para levar informação para os 4 cantos da nossa região do Brasil e do mundo. Deixa eu ver aqui. O pessoal que está aqui com a gente, meu muito obrigado. Reginaldo Henry, quais os comentários que você viu aí? Vamos ver aí, ó. O pessoal estava falando que estava sem áudio, acabei de ver aqui. Você está conseguindo ver todos os comentários? Agora está com áudio, agora voltou. Quase todos. Cara, até a Globo, você viu que a Globo esse dia soltou o plantão da Globo sem ter plantão? Ah, é? Não vi, não. 4 segundos daquela vinheta, o mundo parou. Aí a vinheta cortou ao meio, metade já tinha infartado. Aí seguiu a programação normal, com a chamada de novela. Erraram o botão. Alguém apertou o botão errado lá. E aí o que aconteceu? A hora que voltou, já tinha virado o Trend Topics no Twitter. Aí a Fátima Bernardes teve que explicar que erraram na hora de soltar o arquivo. Então, meu amigo, se até a Globo, que tem um padrão Globo de qualidade lá, já está soltando coisa errada, por que nós não podemos começar o programa sem áudio? Normal. Já estamos chegando no mesmo padrão da Globo já. Estamos chegando perto. Padrão. Muito bem, mas vamos lá, o que tem de comentário aí? O pessoal quase infartou. Legal que todo mundo fala que não assiste lá. Ela, né, mas soltar o plantão errado 4 segundos já quase, como dizem, quebra a internet. Não estou defendendo ela não, mas eu só não consigo entender o que eles falam. Uma coisa, outra coisa. É só não assistir, não precisa ficar falando. Então. Esmeralda dos Santos, bom dia, Esmeralda. meu amigo Kleber Luiz. Bom dia, tudo bem por aí? O Fred também, Matias. Eu acho que é assim. Valeu, Fred! E a Patrícia Oliveira, Deise Venâncio, agora sim. Agora sim, agora vai. Se Deus quiser. O Fred também falando que voltou o áudio. A Carmen Lúcia, bom dia. É o que está aparecendo aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui, que acho que tem como clicar. Aí você abre os comentários anteriores. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente está se adaptando ainda, viu, gente? Calma. Eu estou falando isso já faz desde o começo do ano, né? É que a vida é uma escola, a gente sempre tem o que aprender. Não, é uma constante adaptação, né? Uma constante evolução. Se você disse que não tem nada... Abriu aí? Abriu. Vai lá, fala os outros. Marcão Miani. Ô, Marcão! Bom Diva dia. Pereira Silva. Grande Diva! Marleide Barbosa Cardoso. Valeu, Marleide! Tem o Antônio Prates. Grande Antônio, valeu. Também a Silvanês Eloy Silva. Valeu também. Deise Venâncio, Patrícia Oliveira, Carmen Lúcia, Fred e Patrícia. Muito obrigado. Vamos comentando e vamos compartilhando também essa live, viu, gente? Não só comentando, mas compartilhe também para a gente espalhar a informação aí para os 4 cantos, para todo mundo acompanhar a gente
assistir com a gente aqui também. Eu acabei de compartilhar lá no meu Face pessoal também, faça a mesma coisa aí no seu, compartilhe, tá bom? Vamos começar então com as notícias, agora 11 horas e 25 minutos. Vamos falar primeiro de um fugitivo capturado, a bendita saidinha, né? Só que dessa vez ele voltou para a cadeia. Foi aqui em Olímpia, na Avenida Cláudia Ledesma Miessa, lá no Santa Efigênia. Ontem, durante patrulhamento, os policiais militares abordaram o Osmar de Souza Júnior. Fizeram uma pesquisa pelos documentos dele e acabaram constatando que o rapaz tinha recebido o benefício da saidinha temporária no dia 18 de maio, saidinha do Dia das Mães. Teria que retornar dia 24 para o presídio, mas estava na rua ontem, não voltou. Estava considerado foragido, foi preso e levado de volta ao sistema prisional. Como era durante o dia, receberam ele. Lembra que durante a madrugada eles não querem receber? Então, durante o dia, ele foi. Agora só falar isso, agora que ele só anda de madrugada, né? Dá ideia agora, só anda de madrugada. Pô, é brincadeira. Bom, vamos seguindo aqui com o nosso jornal regional. E ontem, o jornalista aqui de Olímpia, José Antônio Arantes, ele procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o bombeiro, Cláudio José de Azevedo Assis, dizendo que soube que ele tinha registrado já um BO contra o Arantes. O agressor, o autor do incêndio, registrou um BO contra a vítima por violação do sigilo profissional. Tudo isso porque o Arantes, só para entender, que depois a gente segue com o BO, para vocês entenderem. O Arantes publicou na sexta-feira, eu acho que saiu até na edição da Folha do fim de semana, uma reportagem que dizia mais ou menos assim: bombeiro incendiário está prestes a ser demitido pela prefeitura, alguma coisa assim. E aí o Cláudio entendeu, provavelmente orientado pela defesa dele, até para talvez questionar depois a exoneração, porque eles querem que o processo siga em sigilo, e estaria em sigilo, e aí o Arantes teria recebido a informação e divulgado, e eles querem, né, dar um ar aí de ilegalidade para o procedimento. E aí o Cláudio, então, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra o Arantes, dizendo que o Arantes divulgou informações sobre o procedimento administrativo que estava em andamento envolvendo ele, né, e essas informações teriam que ser sigilosas. Então ele violou o sigilo profissional, é o que disse o bombeiro. Agora ele violou o código de ética, né, ao ir lá e colocar fogo, sendo que, né, então, kit. Bom, o Arantes diz que sentiu restringido o direito de informar, já que consta no BO feito aí pelo Cláudio, que ele teria divulgado uma informação sigilosa sobre o procedimento administrativo disciplinar contra ele por ter ateado fogo na sede do jornal Folha da Região e da rádio comunitária Cidade FM aqui de Olímpia. Arantes diz que também se sentiu ameaçado. Isso fere a prerrogativa profissional dele, até porque num dos trechos do BO, o Cláudio diz que está cumprindo uma medida cautelar, que já não está se aproximando do Arantes nem da família dele. E aí o Arantes diz o seguinte: olha, a justiça ainda não proferiu a decisão, porque a gente já falou aqui que o Ministério Público pediu para que a justiça proibisse o bombeiro de se aproximar da família do Arantes, mas a justiça não despachou. E aí o Arantes diz que se sentiu ameaçado porque do jeito que o Cláudio colocou no BO, parece que ele está fazendo um favor de não se aproximar do Arantes de novo e pode fazer isso a qualquer momento. Então o Arantes registrou o BO por se sentir ameaçado diante do teor do BO que já tinha sido feito pelo Cláudio contra ele. Então tá virando uma batalha isso daí, né? O rapaz lá, o Cláudio, foi lá, colocou fogo na sede, não é só sede do jornal e da rádio, vale ressaltar, é casa do Arantes também, ele reside ali. Na noite, olha o Cláudio chegando ali com a moto, ó. Na noite que ele fez isso, que ele atirou fogo lá no jornal, a netinha do Arantes, de 9 anos, estava lá, o Arantes, a mulher dele, e eles quase morreram queimados ali. Não é só a sede do jornal e a rádio, o que por si só já é grave, como eu já disse várias vezes aqui, que é um atentado, primeiro contra um patrimônio de alguém, não se faz isso. Segundo, mais grave ainda, porque é um local onde funcionam rádio e jornal, é um atentado contra a democracia, contra a liberdade de imprensa, contra o direito à informação. Então, é muito grave tudo isso que aconteceu ali. E aí, o Arantes, claro, começou a acompanhar, noticiar, e agora o Cláudio, olha a inversão de valores. Agora, esse senhor aí, ó, esse rapaz que foi lá e fez isso, e não pensou nas consequências quando fez isso, agora vem dizer que, tá arranhando a minha imagem, colocou até isso no outro BO também, tá arranhando a minha imagem, etc e tal. Meu amigo, se não tivesse feito isso, você estaria trabalhando até hoje tranquilamente, sem ter problema, sem ter sido demitido, sem estar com a sua imagem arranhada, até porque
vamos deixar claro aqui. Todo mundo que conhecia o Cláudio dizia que até então não tinha nada que pudesse pensar que ele teria coragem de fazer isso. Sempre foi uma pessoa tranquila. O problema é que ele fez. E a partir do momento que fez, tem que arcar com as consequências dos atos. Porque todo bandido, todo criminoso, e eu não estou apontando o dedo para o Cláudio, chamando ele disso, embora se cometer um crime não deixa de ser um criminoso, mas o pior serial killer que tem, também tem um bom histórico até fazer a primeira vítima. O pior assassino que existe tem um bom histórico até matar a primeira pessoa. Então, tem que levar em conta os bons antecedentes? Tem. Só que vai ficar agora aliviando porque, tá arranhando a minha imagem. Não fizesse isso, se não tivesse feito isso, não teria sua imagem arranhada, não estaria sendo exposto até em rede nacional, como foi, por ter feito esse ato. Vai ter que arcar com o que fez. E vai ter que entender que a mídia vai cobrir esse caso, porque teve repercussão, porque teve comoção. Agora vem essa inversão de valores, vai lá e faz um BO contra a vítima. Brincadeira, né? Ele ainda está ele está colocando mais lenha nessa fogueira. Se tivesse ficado quieto, seria melhor. Mas está aí, então, o Arantes agora o Cláudio fez um BO contra o Arantes, o Arantes foi lá e fez um BO contra o Cláudio, agora está essa briga, o inquérito continua, e agora a gente já vai mudar de assunto. Ficando neste assunto, nós vamos mudar de gancho, de tema. Por quê? Agora, o Cláudio foi demitido pela Prefeitura de Olímpia. Pode deixar, porque aí não deu um probleminha aí, depois eu falo de mente. Essa história eu já conheço de cor e salteado. Bom, saiu ontem, então, numa edição extra do Diário Oficial aqui de Olímpia, uma portaria demitindo o Cláudio José de Azevedo Assis, o bombeiro. Ele é bombeiro municipal, é funcionário público, se eu não me engano, há mais de 20 anos ele era funcionário público. Cometeu essa bobagem, essa besteira que quase custou, além de ter custado a carreira dele, poderia ter custado a vida, ou 3 vidas pelo menos. E aí, após analisar o procedimento administrativo, o Cláudio, ele foi demitido. Ontem saiu a decisão. A portaria que demitiu o Cláudio foi assinada pelo vice-prefeito Fábio Martinez. Por que o Cunha não assinou? Vocês devem se lembrar que durante o depoimento, quando ele confessou que foi ele que ateou fogo na Folha da Região, no dia 17 de março, o Cláudio, para quem não se lembra direito do caso, ele só foi identificado porque após colocar fogo no jornal, ele fugiu, sumiu da cidade. E aí ele ficou desaparecido, a família inteira desesperada, a gente até falou sobre o desaparecimento dele aqui, fez apelo para se alguém tivesse alguma informação sobre o paradeiro dele, para que entrasse em contato com a família, e isso, claro, fez a polícia acender um alerta e direcionar as investigações para ele, porque o Cláudio nunca tinha feito isso, mais de 20 anos trabalhando, nunca faltou um dia do serviço sem estar doente. E aí, num belo dia, tem um incêndio numa madrugada. Logo em seguida, o Cláudio desaparece, tendo que trabalhar no dia seguinte, não aparece para trabalhar. Isso fez com que a polícia começasse a olhar com mais calma para a situação dele. Tanto é que aí depois eles conseguiram pegar uma câmera de segurança que indica ali, que aponta para a casa do Cláudio e mostra que na madrugada do crime, o Cláudio saía de casa por volta de 4 horas da manhã com uma moto. Exatamente a moto que aparece nessas imagens. Aí não teve choro nem vela, o Cláudio acabou confessando, disse que fez isso porque não concordava com as opiniões do Arantes e da filha dele, a Bruna, que eles falavam na rádio comunitária e também nos artigos que escreviam nos jornais, no jornal Folha da Região, e por isso o Cláudio foi lá e fez isso. Olha, coloca em tela cheia pra gente, essa é a imagem que flagrou e uma das imagens que ajudou a polícia depois a confirmar que fosse o Cláudio, né? Porque por essa imagem a polícia estaria até hoje procurando o Cláudio. Não havia uma câmera ali que mostrasse com nitidez, e sem contar que o Cláudio colocou uma fita isolante na placa da moto para poder alterar a placa, para não facilitar a identificação, e depois eu vou voltar a esse assunto da placa, mas antes, olha só, ele chega, coloca todo o galão de combustível ali, ó, despeja tudo. Essa porta mais escura ali, que está mais ou menos no meio da imagem, é a que dá acesso para onde o Arantes está dormindo, com a mulher e com a neta. Então já mostra, aí fala que ele não sabia que morava gente ali, que não queria matar ninguém. Todo mundo sabe que a porta do jornal é a branca. Todo mundo, a Folha funciona ali há não sei quantos anos já, décadas. Todo mundo sabe que a porta que fica aberta da redação é a outra. Nessa porta mais escura tem um corredor onde fica a luz acesa e os cachorros latindo. Poxa, mesmo que não tenha gente, ser humano tem cachorro, de qualquer forma tem vida. Ele foi lá e atirou fogo, podia matar os cachorros queimados. Atrocidade também. E aí, ó,
olha a altura das labaredas lá pro lado de dentro. Ali é o corredor, aí a mulher do Arantes queimou a mão, inclusive, porque o braço, que ela teve que enfiar ali o braço no meio daquelas chamas para poder abrir uma torneira que tem ali na parede. Depois eu estive lá e vi, para poder pegar um balde, encher com água e apagar as chamas para eles poderem sair, senão eles morreriam queimados, trancados lá dentro. Então não foi brincadeira o que aconteceu. Agora vem aí e fala, estão arranhando a minha imagem. Meu amigo, quem arranhou a tua imagem foi você mesmo, ao fazer isso que você fez. E agora a defesa dele tenta colar uma tese de que agiu por impulso, surtou. Eu te pergunto, Reginaldo, você está na tua casa, você surta, você vai fazer alguma coisa contra alguém, você vai pensar em colocar fita isolante na placa da moto para ninguém identificar? Não, você vai pensar em pegar o combustível, o fósforo e vou lá colocar fogo e vou matar aquele filho da mãe agora. Foi premeditado, fez de madrugada, trocou ali a placa da moto, adulterou com fita isolante, que o próprio Dr. Marcelo contou pra gente que ele já admitiu que fez isso. Isso, na minha opinião, não é uma postura de alguém que surtou, porque estão tentando vender uma ideia de que, coitado, surtou com a pandemia, não estava muito bem, tentaram até forjar uma internação dele no hospital psiquiátrico em Rio Preto, chegaram a divulgar que ele estava internado, foi o jornalismo da Difusora que mostrou que não estava, e agora, né, agora está tentando se vitimizar de todo lado, agora vai lá, faz BO que estão arranhando a imagem dele na cidade, que violaram o sigilo profissional. Amigo, se alguém ferrou com a tua vida, foi você mesmo. A imprensa só está noticiando isso, que é o nosso papel, que muita gente não entende, muita gente não aceita, pessoas como você, inclusive. Mas também são pessoas como você que acham que vão calar a imprensa, mas não vão. Porque quando um é atacado, mexeu com um, mexeu com todos. Existe a concorrência, mas existe também um senso de justiça, que é isso que nos move. Senso de humanidade, cooperação. Eu tenho certeza que se mexerem com qualquer outro da imprensa, vai acontecer a mesma coisa. E graças a Deus, porque assim a gente consegue ainda ter força para continuar lutando nesse país que não está sendo fácil a gente expor a nossa opinião, a gente buscar a verdade. Dizem tanto aí de conhecereis a verdade vos libertará, né? Tem gente que gosta de usar essa passagem bíblica aí, mas a hora que conhece a verdade, é só a verdade que convém a eles. Ou a verdade que eles criam, porque já tem um outro ditado que diz que a mentira repetida várias vezes vira verdade. Porque a verdade mesmo incomoda muita gente. E é essa que a gente busca dia após dia. Então, agora está aí, se fazendo de vítima, né? Mas foi demitido. E o inquérito continua rolando, tá? Tem mais 30 dias aí, foi prorrogado, e agora a Polícia Civil quer saber se realmente o Cláudio agiu sozinho ou se ele agiu mandado por alguém, se recebeu algum dinheiro, já pediram a quebra, já conseguiram inclusive a quebra do sigilo telefônico dele, das redes sociais, bancário. E a gente vai acompanhar esse caso, continuar falando quantas vezes for preciso. Tá? Fazer o quê? Fato aconteceu. Tá lá, confessou. Agora arque com as consequências, né? E que fique o exemplo para outras pessoas pensarem um pouquinho mais antes de surtar, tá bom? Agora, 11 horas e 42 minutos. Tem algum comentário aí, Reginaldo Henry? Comentários. Salata, eu vi que está aqui com a gente. Valeu, Salata. Fabiana Veres também está aqui. Gente, vai interagindo aí, deixando seu comentário para a gente, que eu estou aqui prontinho para poder atender você, viu? Galera que está sempre aqui com a gente, acompanhando a nossa programação, o meu muito obrigado. Bom, agora são 11 horas e 42 minutos. Mandar um abraço aqui para todos que estão aqui. Pessoal, o Alisson está aqui com a gente, o Reinaldo Castro lá de Rio Preto também. Valeu, Reinaldo, aquele abraço. Só que está mandando mensagem aqui, eu muito obrigado. Bom, agora a gente segue com as informações policiais. Uma tentativa de homicídio lá em Guaraci. Foi no dia 23, mas só agora chegou aqui para a gente a informação, foi divulgada. Foi na rua Francisco Antônio de Melo. O Danilo Henrique Facchini, de 35 anos, auxiliar de serviços gerais, morador na Coab 3, lá em Guaraci, é a vítima. O acusado, suspeito, é o Adailton Jesus de Brito Garcia, de 23 anos, morador na Coab 2, também em Guaraci, que é cunhado dele. Segundo informações da Polícia Militar, eles foram acionados pelo 90 dizendo o seguinte: corre aqui que o Adailton esfaqueou o cunhado dele, o Danilo. A polícia chegou lá, conseguiu pegar o Adailton, depois eles foram até o pronto-socorro de Guaraci, onde o Danilo era atendido. Danilo precisou ser transferido para Olímpia, passou por cirurgia e levado depois em seguida para a UTI. O Adailton
Diz que ele e o Danilo, o cunhado, começaram uma briga por telefone, ele desligou o celular e foi até a casa do Danilo, porque ele acredita que o Danilo estivesse agredindo a irmã dele várias vezes. Aí ele se doeu pela irmã, pegou uma faca e golpeou o cunhado. Ele não foi preso em flagrante, está em liberdade respondendo ao inquérito, e já o Danilo, a vítima, permanece internado na Santa Casa aqui de Olímpia. Bom, vamos falar do Padre Osvaldo aí, vamos lá, pode seguir aí que eu acho que... Vamos falar do Padre Osvaldo, prefeito lá de Catanduva, porque o prefeito de Catanduva, o Padre Osvaldo, foi vítima de um golpe. Isso mesmo, a nota foi encaminhada ontem, o prefeito Padre Osvaldo, lá de Catanduva, teve o número de WhatsApp dele hackeado, clonado, inclusive foi emitida uma nota oficial pedindo para que desconsiderassem qualquer mensagem de pedido de dinheiro em nome do prefeito. Além disso, ele já tomou as providências para bloquear o número e restabelecer a linha. Clonaram o WhatsApp do padre, que agora é prefeito também. Que coisa, hein? Tem medo de se rogar uma praga pro golpista. Coitado dele, viu? Bom, esse já é um excomungado, como dizem por aí, né? Bom, agora 11 horas e 45 minutos ou 49? O relógio tá meio louco aí hoje, viu? 45 agora? Vamos seguindo aqui com o nosso Jornal Regional para você, agradecendo pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência aqui nos 1490 da sua difusora Rádio do Povo, viu? Uma ótima quinta-feira aí para todo mundo, vocês que estão aqui com a gente, vocês que estão pelo rádio, vocês que estão pelas redes sociais, muito obrigado também. Matheus Baldan tá aqui. Bom dia, Kleber, valeu, Patrícia Gonçalves, Elaine Cristina Falquete, Robson Roberto, Carmen Lúcia, tá falando aqui da sarna. Meu Deus, além da Covid tem a sarna humana, fim dos tempos. Pois é, rapaz, eu não sei se é o fim dos tempos ou se já acabou tudo e a gente não subiu, porque olha, tá feia a situação, viu? Tá complicado. Vamos continuar aqui com o nosso Jornal Regional. A Secretaria de Saúde de Olímpia atualizou os números da pandemia e informou que ontem recebeu mais 89 resultados negativos e 45 positivos para a Covid-19 e confirmou mais uma morte de uma mulher de 59 anos. Outras 30 notificações suspeitas foram registradas e mais 30 pessoas estão consideradas recuperadas. Com essas atualizações, Olímpia tem 7.830 casos confirmados. Destes, 7.518 estão curados, ou 96% do total. 213 morreram e 26 estão internados em hospitais de Olímpia e região, sendo 10 em UTI e 16 em enfermaria. O município aguarda resultados de 191 suspeitos. Bom, e uma notícia que eu chamo a atenção é que o número de internados em UTI apresentou queda aqui em Olímpia, em pacientes olimpienses. No começo do mês, nós tínhamos 25 olimpienses internados em UTIs de hospitais da região. No dia 3 de maio, para ser mais específico, nós tínhamos 25 internados em UTI. No boletim mais recente, nós temos 10 em hospitais da região, tanto na Santa Casa de Olímpia quanto da região. Isso é motivo para aglomerar? Isso é motivo para, nossa, vamos agir como se não houvesse pandemia? Não, a gente sempre fala isso. Não é para isso. Mas para não passar aquela sensação de que, olha, quanto pior, melhor, a gente quer que o mundo acabe. É aquela história, as notícias boas a gente não vai esconder. As notícias ruins a gente tem o dever de trazer para vocês, para alertar. É esse o nosso papel. Mas quando tem notícia boa também a gente fala, a gente não esconde. Eu acho que isso é algo para a gente chamar a atenção, que o número de olimpienses em UTI, esse número caiu do começo de maio para agora. Era 25 no dia 3 de maio. Agora nós estamos com 10 olimpienses em UTI. Então, é uma esperança, é um sopro de esperança, mas sempre a gente fala, não é ainda uma carta branca para aglomerar. Até porque a Santa Casa de Olímpia está com 100% de ocupação na UTI mesmo assim. Por que isso? Porque nós não recebemos só pacientes de Olímpia. Recebemos de toda a DRS ou até de outras DRS, se for necessário. Então, a Santa Casa de Olímpia está com os 15 leitos ocupados mesmo assim. Até porque nem todos esses 10 olimpienses estão na Santa Casa de Olímpia também, né? Porque aí vai ter gente que vai falar, então por que pega o pessoal da região? Se você olhar, esses 10 não são só em hospitais de Olímpia, são de Olímpia e região. Tem gente de Olímpia em Barretos, Bebedoura, tem outras cidades, né? Então o SUS ele é universal, é intercalado, é interligado,
Então não adianta esse egoísmo também. Então deixa 5 vagas aí, não existe isso. E seria até uma falta de sensibilidade se fizessem isso, caso pudesse também. Mas então tá aí. O número de olimpienses em UTI caiu. Estamos com 10. Antes tínhamos 25 no começo do mês. Só que a Santa Casa de Olímpia ainda permanece com 100% dos leitos de UTI ocupados. Todos ocupados. Não tem vaga de UTI na Santa Casa. Ó, e esses pacientes da UTI são 8 de Olímpia, 3 de Severínia, 2 de Guaraci, 1 de Cajubi e 1 de Bauru. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Tá vindo gente de Bauru para cá, porque lá já não está comportando. E aí, daqui a pouco, se também a situação continuar complicando, por mais que nós tenhamos uma redução na demanda por UTI entre olimpienses, a gente pode ter que mandar. Olha a distância, gente. Bauru para Olímpia é uma pernada boa, hein? Tá aqui, ó. Tem um paciente de Bauru na Santa Casa de Olímpia. Então não é hora de aglomerar ainda, viu, gente? É uma notícia boa, traz um pouco de esperança pra gente, dá um pouco mais de ânimo, mas ainda não tá para brincadeira. E outra prova disso é Barretos, aqui pertinho da gente, viu? No início da noite de ontem, a prefeita lá de Barretos, a Paula Lemos, do Democratas, divulgou junto com o secretário de Saúde, o Kleber Rosa, um decreto municipal que já está valendo, reduzindo a capacidade de 25% para 15% de atendimento nos bares, restaurantes, padarias e nos clubes lá em Barretos. O decreto, que como eu disse já está em vigor, permite o serviço de delivery por 24 horas e o drive-thru até as 9 da noite. Segundo a prefeita, a taxa de transmissibilidade neste momento é muito maior e o vírus circulante na cidade é igual ao de Manaus. Falamos disso aqui ontem, inclusive. Lembrando que recentemente a Santa Casa de Barretos já emitiu uma nota afirmando estar com todos os leitos de UTI ocupados. E como a gente gosta sempre de relembrar, né, isso é muito importante, a prefeita de Barretos, quando estava tudo fechado, eu falei isso já no começo do programa, do jornal, ela quis abrir tudo, fez graça. Agora que está tudo flexibilizando, ela tem que fechar. É aquela história, colocar os pés pelas mãos, colocar o carro na frente dos bois, né? O resultado está aí, falta de planejamento. Enquanto todo o Estado está seguindo numa flexibilização, mesmo agora mais lenta, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, agora a Barretos está tendo que restringir ainda mais, indo na contramão do Estado. Quando o Estado estava restringindo, ela quis flexibilizar. Agora que o Estado está permitindo uma flexibilização, ela tem que restringir. Dá para entender? Precisa desenhar ainda? Quando a gente tem muita pressa, o que acontece? Apressado come cru, né? Bom, falando ainda sobre a região, olha, tá uma pancada atrás da outra, hein? 2 pacientes com Covid-19 morreram no hospital de Potirendaba, aqui pertinho da gente, entre terça e ontem. Sabe por quê? Por falta de vagas em hospitais da região. A primeira morte foi de uma mulher de 30 anos que tinha procurado a unidade e infelizmente acabou morrendo nesta última terça-feira, dia 25. A segunda morte foi ontem de manhã. A paciente tinha comorbidades e é uma mulher de 46 anos, que segundo informações que nós recebemos, estaria internada lá em Potirendaba desde domingo, esperando um leito de UTI, mas não deu tempo. E aí eu fico imaginando a família dessas pessoas, né? As famílias, imaginar o seguinte, por mais que talvez, tem aquela pessoa que foi a hora dela, é aquela coisa toda, mas tem coisas que eu acho que não entram na nossa mente, né? Primeiro, quando é por um vírus desse. Segundo, quando é faltando leito de UTI, porque você fica sempre pensando, acho que não tem como não pensar. E se tivesse encontrado um leito? E se tivesse dado tempo? Imagina, a dor eu acho que é 2, 3 vezes maior. Meus sentimentos dessas famílias e mais uma vez o alerta. Então assim, a gente fala o que é bom, mas também não pode esconder aquilo que está trazendo preocupação. Dá para entender que nós não somos uma ilha, né? A região toda está complicada a situação. Então o Olímpia precisa tomar cuidado para que aqui também não piore ainda mais. E ainda falando sobre o Plano São Paulo, o governador aqui do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou ontem, durante a coletiva de imprensa, a prorrogação até o dia 14 de junho da fase de transição do Plano São Paulo, estratégia do governo estadual a fim de conter a disseminação da Covid-19 no estado. A fase tinha sido anunciada pela primeira vez em 16 de abril e apesar da previsão inicial de durar 2 semanas, já está em vigor há mais de um mês. Conforme previsto, a partir do dia 14 de junho, o horário de funcionamento vai ser ampliado para até as 10 horas da noite e a ocupação máxima a 60% da capacidade de ocupação. O toque de recolher também será reduzido e passará a vigorar das 10 da noite até as 2 da manhã. Essas regras serão a partir do dia 14.
Lembrando que elas estavam previstas para entrar em vigor já no dia 1º, mas foram adiadas, como a gente vai ver agora no pronunciamento, o trecho dele, do governador João Dória. Informações relevantes e importantes sobre o combate à pandemia. Primeira informação, o governo do Estado de São Paulo prorroga a fase de transição até o dia 14 de junho, mantendo o funcionamento das atividades econômicas até às 21 horas. O governo do Estado de São Paulo está prorrogando, portanto, a fase de transição até o dia 14 de junho, exatamente nos moldes em que vem operando atualmente. O funcionamento das atividades comerciais seguirá até às 21 horas e a permissão de 40% de ocupação do local, seja restaurante, café, comércio e demais serviços. Repito, até o dia 14 de junho. E a nossa recomendação, pois os indicadores da pandemia recomendam cautela neste momento, e é a cautela que nós estamos adotando. Tá aí, eu vinha dizendo aqui, né, não esperava nada diferente, até porque a gente falava, quando estava com uma situação mais tranquila no Estado, o governo fechava. Agora que a situação está muito preocupante, o governo fala em flexibilizar, não que eu seja contra a flexibilização, mas aí faltava coerência, né? Porque ou fechou sem precisar, ou está permitindo a flexibilização agora sem poder, talvez pensando na eleição. E ainda falando sobre os anúncios de ontem, o Estado de São Paulo também anunciou ontem, durante a coletiva de imprensa, a expansão da vacinação contra a Covid-19, agora para pessoas de 45 a 54 anos sem comorbidades. Isso vai ocorrer a partir do dia 2 de agosto. A informação foi apresentada pelo governador João Dória, do PSDB, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O governo explicou que entre os dias 2 e 16 de agosto serão vacinadas as pessoas entre 50 a 54 anos. Entre os dias 17 e 31 de agosto serão as com 45 e 49 anos, 45 a 49. A expectativa é vacinar mais de 300 mil pessoas neste grupo. Agora vamos ao calendário completo. Coloca na tela pra gente aí, nós temos o calendário, melhor pra gente ver, ó. Aí são as fases, né? Mas, ó, dia 28 de maio, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente de 44 a 44 anos. Depois do dia 1º de julho ao dia 21 de julho, pessoas sem comorbidades. Isso é muito importante. Pessoas sem comorbidades, volta um pouco ali pra gente, de 55 a 59 anos, tá? Aí não precisa testado, porque já estava nessa faixa etária, mas para quem tinha comorbidade. Agora não, de 55 a 59, quem não tem comorbidade, não tem doença, público geral não tem doença pré-existente, que se enquadra naqueles critérios, vai poder se vacinar do dia 1º ao dia 20, vai ser reservado para essa faixa etária. Aí do dia 21 ao dia 31 de julho, começam os profissionais da educação de 18 a 46 anos. Aí nós temos em agosto, pode passar ali o calendário pra gente. Em agosto, qualquer trecho do calendário aí, vamos lá. Em agosto, do dia 2 a 16 de agosto, pessoas de 50 a 54 anos, sem comorbidades também. E do dia 17 de agosto até o dia 31 de agosto, pessoas de 45 a 49 anos, também sem comorbidades. Tá avançando ainda, tá chegando. Nesse ritmo vai chegar e você se coloca na tela, você tá com medo de aparecer. O Reginaldo está com medo de apanhar. Eu comprei uma câmera só pra gente mostrar o Reginaldo. Essa beleza. E ele não quer aparecer. Se você não quer aparecer, não deixa o fato acontecer. Eu tô tentando. O que você ia dizer? O que você ia dizer aí? Eu acho que se manter essa toada até o fim do ano. De 2022. É isso. É, porque ontem, falando sério, eu vi ontem uma notícia de uns matemáticos que fizeram uma projeção que se a gente seguir nesse ritmo atual de vacinação, a gente vai conseguir vacinar toda a população, conseguir aquela tal imunidade de rebanho, aquela coisa toda, só em dezembro de 2022. Porque aí eles começam os grupos, mas depois eles vão para outros grupos prioritários, para depois voltar nos grupos por idade. Então agora eles vão começar também os portuários, aeroportuários, não que não tenham direito, não estou reclamando. Mas não é uma coisa assim linear, a semana está de 45 a 49, então depois em setembro já vem de 40 a 44. Talvez não, talvez eles partam para outros grupos prioritários, para depois liberarem. Então assim, não é uma coisa linear. Mas na pior das hipóteses, a gente completa 45 anos e aí tem direito à vacina.
Eu tô quase lá. Tá quase lá já? Ah, falta só mais 5 anos. Sério? É. Aí, eu ainda tô com meus 28 anos. Eu tenho que tomar aquela vacina, as vacinas para recém-nascido ainda. Aquela tríplice viral que eles falam. Isso. Então, muito Zé bem. Gotinha tem que tomar. É o Zé Gotinha. Zé Gotinha lá. Eu não gosto do Zé Gotinha. Não. Acho ele um vacinão. Nossa, essa foi trocadilho do carinho. Bom, vamos nessa aqui. Vamos seguindo falando das informações. Além de... Agora, ó, atenção, fujam para as colinas. Além de casos de Covid-19 e dengue, Praia Grande, no litoral paulista, também lida agora com ocorrências de escabiose, que também é conhecida como sarna humana. Nas redes sociais, há alguns meses, uma empresária, criadora do projeto pessoal PG Invisível, que ganhou força durante a pandemia do novo coronavírus, alertou para a gravidade deste outro problema enfrentado pelo município do litoral paulista. A Prefeitura de Praia Grande afirma que equipes do programa Consultório na Rua, Saúde Ambiental e Rede de Atenção Básica da Secretaria de Saúde Pública realizaram, na manhã da última terça-feira, uma ação em uma comunidade do bairro Nova Mirim para atender e orientar a população local. Ao todo foram atendidas 38 famílias que vivem lá no local e foram realizados atendimentos médicos, diagnosticados 6 casos de escabiose e 2 casos de pediculose, ou seja, piolho. Todos foram medicados na hora e orientados em relação aos cuidados com higiene das roupas, peças de cama e banho, animais de estimação e o ambiente em geral, afirma o secretário adjunto de Saúde, José Isaías Costa Lima. Conforme a Secretaria de Saúde Pública de Praia Grande, a escabiose não é doença de notificação compulsória, portanto, não há dados sobre o número de casos. Desde que tomou conhecimentos de ocorrências em alguns locais específicos, a Secretaria de Saúde disse que disponibilizou uma equipe da saúde da família para orientar a população sobre os cuidados que devem ser adotados. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a sarna ou escabiose é uma parasitose humana causada por um ácaro. O contágio se dá somente entre humanos por contato direto com pessoa ou roupas e outros objetos contaminados. O contato deve ser prolongado para que ocorra contaminação. Então, pode deixar passando, só para não criemos pânico, não é uma doença que vai pelo ar como o coronavírus, contato não é uma coisa que vai se tornar também uma pandemia. Mas é bom a gente alertar, porque aconteceu lá, pode acontecer em outros locais, né? E aqui nós somos uma cidade turística, recebemos gente de todo lado, assim como no litoral. Então é importante que a gente fique atento, mas por enquanto não tem nenhum caso e nem suspeita, e se Deus quiser não vai ter, viu gente? Bom, e agora, essa da região a gente deixa para amanhã, vamos seguir já com esporte, senão não vai dar tempo, agora é 12:01, vamos falar de futebol! Cadê o Zé? Ô Zé! Tava aí esperando a gente, ansioso, parece que teve time que tá dando adeus à Libertadores e o nosso tricolor tá embalado, vai lá! Olá, você que acompanha a programação. Hoje nós vamos falar do embalo do tricolor paulista, a despedida do Peixe da Libertadores e também a despedida do Corinthians da Sul-Americana e ainda vamos falar do Paulista A2, A3 e também da abertura do Campeonato Brasileiro 2021 que acontece nesse final de semana. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. É sempre um prazer falar de esporte por aqui. Começamos lá na segunda-feira, que aconteceram as 2 partidas da semifinal do Paulista A2. O Rio Claro acabou sendo derrotado pelo Água Santa por 2-0, com direito a VAR e pênalti no final da partida. Gols de Renato aos 36 do primeiro tempo, em uma bola que sobrou na grande área depois de um bate-rebate, e Bambam, aos 50 do segundo tempo, de pênalti, ampliou o placar. Do outro lado, teve empate em casa. O São Bernardo saiu atrás, mas buscou o empate. Vitor Lisboa abriu o placar aos 23 do segundo tempo, marcando com o pé direito após a cobrança de escanteio, e o empate aconteceu aos 41, após o escanteio também sobrou na entrada da área e Gil, com o pé esquerdo, acertou um lindo chute rasteiro. Os jogos de volta acontecem hoje pelo Paulista A2. Agora pela A3,
Rapidamente, os jogos de ida das quartas acontecem amanhã e de volta na segunda, dia 30. Nacional e Noroeste, Primavera e Barretos, Linense e São José, Marília e Votuporanguense. Agora, o papo é Libertadores. Na terça, tivemos 3 brasileiros em campo. O Fluminense, que venceu fora de casa o River Plate por 3-1, gols de Nenê, Iago Felipe e Caio Paulista. O Fluminense fecha essa fase de grupo em primeiro do grupo D. Ainda na terça, o Atlético Mineiro jogou em casa e venceu o Lagoaíra por 4-0, gols de Hulk, Natan, Savarino e Marrone. A equipe mineira também encerra a fase de grupos em primeiro do grupo H. Outra equipe também em campo foi o Tricolor Paulista, embalado, já que venceu o Campeonato Paulista, recebeu o Sporting Cristal e venceu por 3-0. João Rojas, Bruno Alves e Vitor Bueno. São Paulo se classificou para a próxima fase, alcançando o segundo lugar do grupo E com 11 pontos. Ontem, nós tivemos Inter de Porto Alegre empatando em 0-0 com o Always Red e também garantindo a primeira colocação do grupo B. E o Santos indo até o Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil e voltando derrotado, 3-1 para a equipe da casa. O Peixe deixa a Libertadores precocemente em terceiro lugar do grupo C com apenas 6 pontos na competição. Hoje ainda temos Palmeiras já classificado enfrentando o Lanterna do grupo A, Universitário, às 7 da noite, e o Flamengo pelo grupo G enfrentando o Vélez Sarsfield. Essa partida que vai definir nada mais, nada menos quem será o primeiro colocado do grupo. Hoje as duas equipes já estão classificadas, o Flamengo tem 11 pontos e o Vélez 9 pontos. O jogo acontece às 9 da noite. A fase de grupo termina hoje e o sorteio dos próximos confrontos acontece breve e nós vamos trazer todos os detalhes para você. Agora, da Libertadores, vamos falar de Sul-Americana. Na terça, o Atlético Goianiense empatou com o News Old Boys em 1-1 e o Bragantino venceu o Tolima por 2-1. É, aquele Tolima mesmo. O Atlético Goianiense se despede da competição, sendo o segundo do grupo F, e o Bragantino avança em primeiro lugar do grupo G. Ontem rolou a vitória do Corinthians no River do Paraguai por 4-0, derrota do Bahia por 4-2 para o Montevideo City e ambas as equipes brasileiras também se despedem da competição. O Timão, com 10 pontos, ficou em segundo do grupo E e o Bahia em terceiro do grupo B. Ainda hoje tem o Atlético Paranaense e Aldas, a equipe brasileira está em primeiro do grupo D, e o Grêmio enfrentando o La Equidad. O time gaúcho hoje é o primeiro absoluto do grupo H. Foram 5 jogos e 5 vitórias. E assim como na Libertadores, a próxima fase também é feita por sorteio e a gente traz todos os detalhes. Esse final de semana tem início do Brasileirão 2021 e o que espera para a nossa primeira rodada, você já sabe? Para abrir com chave de ouro tem o debutante da Série A, Cuiabá, recebendo o Juventude, que retorna à elite após 13 anos. Ainda no sábado tem Bahia e Santos, São Paulo e Fluminense. E no domingo tem Atlético Mineiro e Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, Ceará e Grêmio, Corinthians e Atlético Goianiense, Chapecoense e Bragantino, Atlético Paranaense e América Mineiro, e fechando tem Internacional e Sport. Nessa primeira rodada do Brasileirão 2021. Já podem fazer as suas apostas. Por hoje é só, um grande abraço a todos que acompanham a programação e até mais! Tá certo, valeu Zé, obrigado, vai lá almoçar, deve estar morrendo de fome, porque eu também tô, né, o Reginaldo também deve estar, então vamos nessa, valeu Zé, obrigado, ele volta na segunda, né? Segunda. Hoje é quinta já? Tá. Rapaz, essa semana tá voando, o problema é mais um ano perdido, né, cara? Eu vou completar em fevereiro de 2022, eu vou querer completar 27 anos de novo. Eu me recuso a usar 2 anos da minha vida ou contar esses 2 anos que eu não usei para nada. O duro é que aí eu não vou tomar vacina tão cedo, né? Acho que deixa como tá que é melhor, né? Bom, 12:08, um abraço a todos. Se quiser acrescentar mais uns 5, não tem problema. Valeu, Reginaldo! Cadê você aí, ó? Dá tchau pro povo aí. Reginaldo, eu vou ter que pagar direito de imagem para você, Reginaldo. Não, é que eu aperto o botão aqui.
Tudo bem? Tudo bom. Tchau. Tô me acostumando. Tchau pra você. Ele vai querer aumento agora pelo direito de imagem. Valeu. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Cuida bem de você pra mim. A gente se fala amanhã. Aquele abraço. Fui.